ao professor, ao maestro. Acredito que seja só ele, né? O guri da turma, por enquanto. Nós vamos ter essas apresentações, os saberes, como disse a Gabriele. Nós estamos filmando, gravando, aliás, para poder disponibilizar todas as mesas no site, lá no YouTube dos saberes, porque tem tido trabalhos muito bons. Eu participei de uma outra mesa agora há pouco e lamentei profundamente que o tempo seja 10 minutos por grupo, não é? Porque os trabalhos estão riquíssimos, eles estão contribuindo por demais para as formações de todo mundo. Mas nós temos, então, esse tempo de 10 minutos por apresentação. Nós vamos colocando, então, o tempo ali no chat, para que vocês possam perceber ali quando está chegando perto, né, quando está chegando mais para concluir a atividade. E as perguntas ou colocações que vocês gostariam de fazer nos trabalhos, nós vamos deixar para o final de todas as apresentações. E caso vocês queiram se inscrever para mencionar algum trabalho específico ou todos, também a gente vai anotando as inscrições de vocês pelo chat, certo? Nós vamos pedir que no começo das apresentações todos os microfones fiquem fechados para evitar os ruídos. Nós temos 6 grupos para apresentar nessa mesa, e nós conversamos um pouquinho antes, né, Gabriele, com quem já estava na sala. Nós temos um convidado da Colômbia, da Santa Marta Instituição Educativa, que é o professor Luiz Alfredo, que está aqui conosco, que vai trazer a experiência que ele tem como maestro na Colômbia. Gabriele, não sei se tu queres saudar, falar mais alguma coisa, a gente já pode... Não, só dar uma boas-vindas, né, em nome da Comissão dos Saberes e desejar uma boa mesa, e já vamos iniciar. Convido, então, o professor Luiz colocar a sua apresentação e boa mesa, né, bom seminário para todos. O microfone está fechado, professor. No encuentro Agora para sim. proyectar la diapositiva. Un momentico. Presentación ahora. Toda la pantalla. Toda la pantalla. Compartir. ¿Ven la presentación? ¿O no la ven? ¿No la están viendo? Sí, estamos viendo. Ah, la pantalla. Bueno. Bueno, me dicen que tengo 10 minutos. Yo estaba preparado para 1 hora. 10 minutos. 10 minutos, bueno. Le agradezco a la Universidad de La Salle por haberme invitado. Les doy un saludo caluroso desde el Caribe colombiano en la ciudad de Santa Marta. Bueno, yo titulé la presentación como Los pueblos de tierra de la Ciénaga Grande de Santa Marta, significados de su desarrollo sociocultural y memoria histórica. Yo soy maestro de la escuela, de una institución que se llama, o una escuela que se llama Institución Educativa Departamental Rural de Tasajera. Soy profesor catedrático en la Universidad de Magdalena y hago parte de un grupo de investigación que se llama Calidad Educativa en los Mundos Plural, CEP, adscrito a la Facultad de Educación de la Universidad de Magdalena. Bueno, vamos a, la primera filmina dice, significantes para darle sentido a la vida. El municipio donde yo trabajo se llama Pueblo Viejo. Tiene 3 corregimientos. Tiene un corregimiento que se llama Palmira, uno que se llama Isla del Rosario y uno que se llama Tasajera, en el trabajo yo. Entonces, como se puede ver en el mapa, Tasajera está en una especie de puente entre la ciudad de Ciénaga y Barranquilla. Es un hilo de islas que se configuraron en una carretera desde 1956. Esa carretera cambió el escenario cultural de quienes habitaban en la zona. Entonces, ¿qué vemos en esa comunidad? Esa comunidad tiene una vocación pesquera. ¿Sí? Pesca artesanal, tiene un patrimonio
heredado a través de su cementerio. Aquí en la filmina se muestra un cementerio un poco deteriorado, y también trabajan la sal marina que se da por la zona en las épocas de más o menos de marzo a julio de cada año. ¿Qué pasa con la institución? La institución tiene su horizonte en 2 espejos de agua. De un lado el Mar Caribe y de otro lado la Ciénaga Grande de Santa Marta. Y sobre esos 2 imaginarios, pues se constituye el horizonte institucional. Ellos hablan de tener un currículo del agua. En la escuela se habla de tener un currículo en el agua. Aquí, como lo estamos viendo, esta es la institución del bachillerato. Esa institución tiene dos jornadas, y en la mañana tiene 500 estudiantes y en la tarde tiene 830 estudiantes. ¿Qué sucede con la escuela? En la escuela tributan los problemas que suceden en el pueblo, en el corregimiento. Ahí hay dificultades, por ejemplo, con el servicio eléctrico, hay dificultades con el servicio de agua, y eso lleva a la toma de la carretera en paros, en sucesivos paros. En el año hay muchos paros porque se les va la luz o porque no hay agua en el corregimiento. Este año, la vocación de ellos también es una vocación de vandalaje, en el sentido que un camión se voltea en la carretera y es saqueado. Este año hubo una desgracia que tuvo noticia a nivel mundial, que fue el volcamiento de un carro tanque de gasolina con 20.000 litros de gasolina, y se estalló y hubo 46 muertos de la comunidad. Bueno, hay otra cosa que hay que decir. Hay una relación también con la biosfera. Esta ciénaga es reconocida como reserva de la biosfera por la UNESCO desde el año 2000. También reconocida como un humedal en el convenio Rachel del 98. Y llama la atención a todo el que pasa por esa carretera, por ejemplo, las basuras que se encuentran al lado de las casitas. A veces provoca sentimientos de pesar, pero en la realidad a veces es una apariencia. Entonces, a partir de eso, yo he pensado que desde las vocaciones laborales propias, cómo se puede actuar en el currículo escolar. Entonces, pensando en Ulf Lundgren, el noruego, que plantea el currículo desde la producción y la reproducción, tenemos lo siguiente. En el hogar se forman a los muchachos en el arte de la pesca, ¿sí? Y en ese arte de la pesca, pues, hay distintas herramientas. Pescan con atarrayas, pescan con chinchorros, pescan con redes camaroneras, pescan con sedal. También está la explotación de sal. También tienen el comercio informal, con la venta de cositas, con comidas, venta de comidas de snack, pequeños snacks que venden en un peaje que se encuentra cerca de la comunidad. Bueno, ¿qué plantea el colegio o la escuela? La escuela plantea en su currículo 4 modalidades. Una de esas modalidades es una manufactura que consiste en procesar productos de origen pesquero. Hacer hamburguesas, hacer chorizos, hacer mortadelas de pescado. Está el comercio, aparte de las ventas informales, pues como todo pueblo tiene sus tiendas, tiene su droguería, tiene quien arregle los zapatos, quien cambia una llanta de un vehículo. Y entonces para eso la escuela plantea armar una modalidad que se llama emprendimiento. Tenemos también una modalidad de idiomas. En este momento en la institución se le da a los estudiantes de 10º y 11 grado, que son los 2 últimos grados de la secundaria en Colombia, se les da inglés, francés y alemán. Pero más que tener una
un punto al blanco por parte del currículo, es más que todo un snuff que a veces toman los dirigentes de la escuela para hacerse ver ante las autoridades escolares. Y tenemos también una modalidad de ecoturismo. Allá hay una caseta construida por la Gobernación del Magdalena para utilizar la Ciénaga la Ciénaga Grande de Santa Marta como punto de turismo. Pero también cerca a la Ciénaga tenemos un parque natural de Salamanca, que está en toda la vida, que va, como le digo yo, de Santa Marta, de Ciénaga a Barranquilla. Bueno, ¿qué se plantea? Decimos aquí que la educación que parte de la realidad genera compromiso. Entonces, ¿en qué se suscribe lo anterior? Se suscribe en que debe haber una inteligencia formal en la gestión de la vida cotidiana. Es decir, la familia prepara para solventar las necesidades de comida, de vestido, de servicios públicos, pero también debe haber una inteligencia histórica, es decir, la comunidad debe preocuparse por su historia, de dónde vienen y hacia dónde van. Y eso en las nuevas generaciones se va perdiendo, porque la sabiduría que tienen los pescadores veteranos se está yendo al cementerio. Entonces, pongámosle, hablando de educar es introducir al niño a un universo, es la versión que nos da a nosotros Philippe Merieux, que nos dice que la escuela es la que nos va construyendo un universo cultural diferente. Ahora, resulta que en Colombia tenemos el conflicto armado. Ha habido en este momento hay una tregua en el conflicto con el posacuerdo que hizo con la FARC, las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, y muchas de las personas que de pronto salieron de sus casas por el desplazamiento forzado, pues hoy están volviendo a los territorios y están armando un tejido social que tiene cifradas sus esperanzas en la tierra de donde salieron. Y también se busca que la escuela participe en este proceso del posacuerdo. Hablamos de una paz integral, es decir, una paz que le llegue a todos, no solamente a los actores de la guerra, sino a las víctimas también. Para eso nosotros en la institución o en la escuela iniciamos hace 2 años una investigación revalorativa. Se intentó identificar los saberes, lo hicimos en 6 pasos. ¿Sí? Se identificó los saberes que tenían las personas veteranas, las personas de edad. Se validó estos saberes, bueno, se hizo un diálogo de saberes en el sentido de que el conocimiento de ellos también era validero. Si se escribe, si se sistematiza, se convierte también en conocimiento científico. Esto se socializó ante las autoridades académicas. Un ejemplo es haber participado en con varias ponencias en varios congresos de la Universidad Magdalena. Se hizo una divulgación de estos saberes locales en eventos también académicos, con pósters, por ejemplo, unos pósters que se presentaron también en la Universidad Magdalena. Y lo único que nos ha faltado es implementar todo esto que se recogió en este encuentro con las personas naturales del corregimiento, llevarlo al currículo. Eso está un poco trabado todavía, esa situación, no hemos podido avanzar ahí, porque en Colombia se impone el currículo oficial sobre a veces las necesidades de las localidades. Aquí traigo una voz de un pescador que decía que nuestros ancestros no contaban que Tasajera fue fundada por un grupo de indígenas y unos de migrantes de otros pueblos que llegaron a este punto. En ese sentido, la indagación que se hizo, la investigación que se hizo, trató de hacer una comparación entre lo que los ancianos sabían y lo que la escuela ofrece, ¿sí? Pero entonces nosotros planteamos una interrelación entre esos saberes, que a veces son internos
con los saberes externos, o la relación que hay entre saberes tradicionales con conocimientos occidentales, ¿sí? Que son los de la ciencia. Entonces, planteamos que esa relación lo podría ver a la interculturalidad, ¿no? El concepto intercultural, la categoría interculturalidad. Llegamos a la conclusión que en la interculturalidad podría hacer una relación con lo ancestral y el arraigo que tienen las personas hacia su tierra. ¿Por qué el arraigo hacia sus tierras? Porque en esa carretera hay 3 cementerios de 3 poblaciones. En el Caribe colombiano la gente está muy apegada a sus muertos, ¿sí? Yo me quedo aquí porque aquí está mi abuelo, porque aquí está mi bisabuelo, ¿sí? Entonces, el cementerio es algo que llama a la gente, al arraigo, a la tierra. Yo trabajé en una época en una población donde estaba el paramilitarismo, y lo que hizo el jefe paramilitar de ese momento fue eliminar el cementerio para que la gente que le tocó desplazarse no volviera. No habiendo cementerio, no hay posibilidades de pronto de volver. Eso fue lo que pensó él. Pero sin embargo, la gente vuelve. Entonces, el arraigo va marcando también la identidad de la gente, de las personas que viven en las localidades. Va marcando porque va armando una cultura. Estamos en un país de santoral, en cada pueblo hay una fiesta. Y la fiesta se da, por ejemplo, por las cosechas, en la época de cosechas, qué cosecha se dio, qué cosecha no se dio. Y entonces los pueblos del Caribe tienen eso. El arraigo a la tierra son llamaríamos sus cepas culturales, pero esas cepas culturales van de tradición de voz en voz, de padres a hijos, de hijos a abuelos, o de abuelos a hijos, y se van, pero esos saberes casi nunca son vistos por la escuela. La escuela sigue con su currículo oficial, con el currículo que nos plantea la OCDE, que nos plantea el Banco Mundial, que nos plantea el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? En donde se homogeniza la gente. Sí, dígame. Desculpe me interromper o senhor, mas já estouramos o tempo. Se ok. eu puder ir para os encaminhamentos. Ok. Obrigada. Les voy a decir las desenlaces que podrían ser las conclusiones. La escuela y la familia deben tener en cuenta las realidades socioculturales para actuar en la vida, el empoderamiento de los actores. Todos debemos saber, entre maestros y padres de familia, debemos saber qué es lo que sucede en las culturas, en los pueblos, las prácticas formativas de lado a lado, la responsabilidad social, o sea, rescatar todavía la memoria histórica, la capacidad de sobreponerse a las dificultades, y unos horizontes de esperanza que a veces están perdidos porque las situaciones no ayudan a que la gente tenga una esperanza de vida. Eso es todo lo que traía, que les iba a ampliar en 1 hora, pero corriendo me tocó reducirlo a los 11 minutos que tengo. Gracias por haberme escuchado. Obrigada, professor. Realmente o tempo é nosso inimigo, né, nos trabalhos. A gente sabe que tem muita coisa boa aí para trocar. Muito obrigada pela apresentação. Então, nós vamos dar seguimento com a ordem que estava na apresentação da mesa. Então, a gente vai ouvir agora o grupo do planejamento, alfabetizando o 1º ano, com base em evidências científicas, da professora Ariane Simão de Souza, da Escola Santos Dumont. Tá aí, prof? Estou aqui. Bem-vindo. Posso colocar a apresentação? Claro. Acho que o professor precisa tirar dele primeiro. Ah, sim. Professor, preciso que o senhor encerre a sua apresentação, que ainda aparece na tela. Ari, pode colocar que ela vai aparecer ali, não tem problema. Eu acho que vai por cima. Não consegui. Deixa eu ver. Professor, o senhor está me escutando?
Esse agora deu. Gabi, tu não consegue encerrar? Ó, ok. Já apareceu aqui para mim, professora. Tá. Consegue me ouvir bem? Sim, estou te Certo. ouvindo bem. Então, bom Começar dia. a marcar o tempo agora, tá? Ok. Bom dia, então, meu nome é Ariane. Eu vou apresentar para vocês, então, a minha pesquisa, que tem o título Planejamento, alfabetizando o primeiro ano com base em evidências científicas. Eu sou professora do primeiro e do terceiro ano na Escola Santos Dumont, e quando eu estava ainda na universidade, foi dada bastante ênfase em ser professora pesquisadora, aquela professora que investiga, né, sua própria prática. E eu acredito que ser professora pesquisadora é o modo de ser, é ter um olhar diferenciado e uma postura crítica em relação ao nosso trabalho. E eu faço questão de frisar que é em relação ao nosso trabalho, porque em relação ao trabalho dos outros, a gente já faz naturalmente. Então, é um pouco disso que trata essa pesquisa. É uma pesquisa qualitativa, exploratória e documental, que eu questionei os materiais que eu utilizei e como eu utilizei para alfabetizar os meus alunos em 2019. Eu escolhi a turma de 2019 por ser a turma mais recente, já que a turma desse ano, devido à pandemia, ficava um pouco inviável. Então, como objetivo geral, buscou-se analisar quais intervenções foram realizadas e as situações de aprendizagem que envolveram os alunos. O objetivo específico que delimitou o estudo foi fazer um levantamento das estratégias adotadas e as referências científicas utilizadas. A pesquisa discorre em torno da pergunta: como foram planejadas as aulas para alfabetizar os alunos do primeiro ano com base em evidências científicas? E a escolha por analisar os materiais utilizados com base em evidências científicas foi pautada na discussão em torno do tema no ano de 2019, quando o MEC, então, lança a Política Nacional de Alfabetização, no qual ficava escrito, então, que a alfabetização deveria ser baseada em evidências científicas. Nesse mesmo ano, uma pessoa me questionou se a alfabetização, a partir de agora, precisa ser baseada em evidências, antes era baseada em quê? Então, o professor Roberto Lente, ele diz que no Brasil, a intervenção que os governos propõem, ela não tem necessariamente uma base científica. Ela geralmente é intuitiva ou ela é baseada em uma experiência de um determinado município ou de um determinado prefeito. Então, pega-se uma cidade, um local como modelo e aplica-se em outro, como se fosse a salvação para a educação. Então, o DRN, ele diz nesse livro que está aparecendo para vocês, que o ensino ele já não deve ficar à mercê dos ventos e marés das trocas de políticos. E eu acredito que nós não precisamos depender de políticas públicas para nos dizer o que devemos fazer. Nós temos capacidade de estudar e compreender o que é melhor para os nossos alunos. Então, como que era o meu planejamento em 2017? Em 2017 foi a minha primeira turma de primeiro ano. Então, eu retirava materiais da internet, trocava as folhinhas com as minhas colegas, fazia jogos, sequências didáticas, sequências de atividades, enfim, fazia várias propostas, porque eu acreditava que se as crianças não eram iguais, os métodos também não deveriam ser. Então, eu fazia um pouco de tudo e o resultado não era tão bom. Então, eu tive que mudar o meu planejamento, as minhas práticas, e o planejamento, então, foi muito melhor em 2018 e 2019. Eu continuei retirando materiais da internet, continuei trocando com as minhas colegas, continuei fazendo jogos, as sequências didáticas, mas eu passei a usar alguns métodos e comecei, então, a fazer um ensino explícito. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que é. Então, como que eu comecei a pensar o planejamento? Tendo os documentos, né, o que eu devo ensinar ou desenvolver com os meus alunos, e eu preciso conhecer os meus alunos. Então, sabendo o que eu preciso ensinar e conhecendo os alunos, eu preciso saber como que eles aprendem aquilo que eu quero ensinar ou desenvolver. O Derrene citou em uma palestra que se nós não sabemos como aprendemos, como diabos nós vamos ensinar? Então, nós vamos buscar as informações nas fontes mais atualizadas possíveis. Em outras palavras, buscamos respostas nas evidências científicas. Então, como que os alunos aprendem a ler e escrever?
Eu precisei fazer alguns cursos, participar de alguns eventos, palestras, assistir alguns vídeos, e tem alguns materiais que eu apresento aí para vocês à esquerda. O meu principal referencial teórico é o neurocientista Stanislas Dehaene. Infelizmente, não tem muitas leituras em português. E à direita, nós temos um slide que é da própria apresentação do Dehaene, em que ele mostra, então, como que são feitas as pesquisas, né, que é com neuroimagem. Então, como que era a turma de 2019? Em 2019, eu tinha 26 alunos e todos no nível pré-silábico. Foi a primeira vez que eu recebi uma turma em que todos os alunos estavam nesse nível. Em dezembro de 2019, eu tinha um aluno silábico, 13 silábico alfabético e 12 alfabético. Então, na primeira semana de aula, eu sempre realizo uma testagem com eles. Eu faço na primeira semana de aula, porque assim eu consigo observar melhor como que os alunos chegaram na escola. Na nossa rede, a gente faz uma testagem, mas geralmente ela é um pouco tardia. Então, na primeira semana de aula, eu pedi para o aluno escrever tartaruga, ele desenhou a tartaruga, e em novembro, o mesmo aluno já consegue, então, escrever um texto, né? Escrever ali os 3 animais em um dia de sol, e é possível até ler e compreender o que ele escreveu no pequeno texto. Então, como que é o trabalho no início do ano? Então, nós temos que fazer a adaptação dos alunos, eles precisam aprender a usar o material, a como sentar, enfim, segurar o lápis, como que é o funcionamento geral da escola, como que é a organização. Paralelo a isso, eu faço um trabalho com a consciência fonológica, que é a consciência, então, dos sons da fala. Então, eu uso com eles o sussurrofone, que vocês estão vendo na imagem. Utilizei também o Percepsom, que é o material da Neurosaber, para estimulação da consciência fonológica, e o método As Letras Falam, do James Orsi, que também trabalha bastante a consciência fonológica, a consciência de palavra e a oralidade. Então, na parte de baixo, nós temos uma foto dos alunos manipulando alguns livros, porque a hora da leitura eu faço todos os dias na minha sala. Eles precisam ter esse contato, tanto o Dehaene como outros autores vão dizer, tanto o Dehaene como outros autores vão dizer que os alunos precisam, principalmente aqueles alunos das camadas mais populares, que eles não têm acesso a materiais de leitura, livros, então a escola precisa fazer esse papel. E a história coletiva também. Uma vez por semana, eu crio com os alunos, então, uma história coletiva, e eu sou a professora escriba. E isso eu faço desde o início do ano, para que no final do ano eles consigam produzir os próprios textos. Ali também nós temos a imagem da sacola da leitura, que é um material que várias escolas já fazem. Então, eu utilizei com a turma 2 métodos, As Letras Falam, James Orsi, e o método fonoviso articulatório, que é conhecido como método das boquinhas, que é da Renata Jardim. Mas a PNA, ela faz um alerta, que não se deve confundir a instrução fônica sistemática com um método de ensino. Ela é apenas um componente que permite compreender o princípio alfabético. Então, cabe nós, professoras, escolhermos o melhor método ou proposta para alfabetizar os alunos, pois, independentemente do método utilizado, o ensino da correspondência fonema-grafema deve estar presente. Tem algumas imagens, então, de alguns métodos e propostas, em que fica evidente essa correspondência, então, fonema-grafema. Então, depois que eu trabalho com as vogais, né, eu começo com as vogais e depois eu introduzo as consoantes. O Dehaene vai dizer que é necessário, então, introduzir um a um e que precisa, então, traçar uma clara distinção entre o som e o nome da letra. Então, não basta ficar uma semana ensinando uma letra e os alunos não saberem o som daquela letra. Então, eu ensino a letra L e o nome da letra, o som da letra, né, que ela faz Então, eu preciso ensinar o nome e preciso ensinar o som também. Não posso esperar que a criança aprenda sozinha. E, por último, as letras irregulares. Então, por exemplo, a letra C, né, que ela faz tanto k, como ela faz o som de s. Tudo isso vocês podem acompanhar nesse livro, que é Aprender a Ler, do Stanislas Dehaene. Aqui nós temos uma imagem da minha sobrinha, a Gigi. Eu não estou alfabetizando ela só tem 2 anos, eu estou alfabetizando a irmã dela, mas ela viu a irmã fazendo o som das letras e produzindo, aí ela olhou e tentou imitar. Então, a gente pode ver ali na imagem, a Gigi, ela está fazendo isso implicitamente. Isso não é um ensino explícito. O ensino explícito é o que eu estava fazendo com a irmã dela, de ensinar o nome, o som e ensinando a articulação. Os meus alunos, então, eles não têm espelho, né, na sala, eu tenho poucos espelhos, eu uso com eles o CD, por isso que está ali na imagem, perto do sussurrofone, o CD, para trabalhar a consciência fonoarticulatória. Então, eles aprendem a como articular esse som. Então, o ensino explícito da conversão fonema-grafema
permite que as crianças se desenvolvam de modo autônomo, porque só assim terão liberdade de ler qualquer palavra nova que escolher, uma vez que já compreenderam as correspondências. Então, sempre trabalhar as consoantes com as vogais, principalmente as oclusivas, que são essas letras, né, que é mais difícil de emitir o som, como, por exemplo, o P, que faz... Então, é mais difícil para a gente reproduzir o som. Então, as considerações. O planejamento foi fundamentado principalmente nos estudos do neurocientista Stanislas Dehaene. As demais referências utilizadas foram Linnea Ewing e Maria Regina Maluf, que, por coincidência, são as mesmas utilizadas na Política Nacional de Alfabetização. Pode-se compreender que, independentemente da fonte da qual se retira a atividade, o mais importante é sabermos qual objetivo queremos alcançar com ela. E no decorrer da pesquisa foi possível perceber a importância do ensino explícito da conversão fonema-grafema e do trabalho para desenvolver a consciência fonológica. Essas são as referências que eu utilizei na apresentação. Muito obrigada. Parabéns, professora. Trabalho bastante importante. Obrigada. E fechou os 10 minutos certinho, hein? Sim, eu estava com o cronômetro aqui. Não, obrigada. Vamos, então, dar seguimento às apresentações com o trabalho do Projeto Pequenos Autores, da sua criação à sua reinvenção. Como estimular os alunos ao exercício da escrita, da professora Carolina Sperber Rosa, da MF Teodoro Bolgin. Bom dia a todos e a todas. Deixa eu ver se vai dar certinho, porque meu PowerPoint deu um probleminha, mas eu fiz direto na apresentação do Google, se todos estiverem vendo. Sim, já está disponível. Já? Deixa eu botar então ela maior aqui, para a gente poder visualizar direitinho. Posso começar? Sim, pode começar. Então, o projeto, ele se iniciou, na verdade, em 2017, né? Eles eram uma turma extremamente curiosos, instigados pela professora de tecnologias da informação, da informática, né? E toda semana ela começava com uma charada para eles. Eles ficavam extremamente ansiosos em resolver essas charadas. E aí, claro, eles também queriam fazer a charada para a professora. Então, a gente teve a ideia, na época, eu e a supervisora, que está aqui, inclusive, a Silmara, me ajudou muito nesse projeto, para que a gente pudesse começar a incentivar eles a fazer as charadas para fazer para a professora de informática no início das aulas. Dessa proposta, a gente decidiu, então, passar a escrita dessas charadas, transformar ela num livro. A escola também tem um projeto chamado Artel, que é um projeto de artes que acontece todo ano, em novembro, e a proposta era que esses alunos pudessem fazer uma sessão de autógrafos, né, com essas charadas, apresentando para as famílias. Então, foi muito, muito bacana, e a gente decidiu que ele poderia se tornar um marco referencial na alfabetização dos segundos anos da escola. Em 2018, a gente fez primeiro também um levantamento de quais eram os interesses dos alunos, e eles tinham muita curiosidade com a questão dos contos clássicos. Então, a gente fez primeiro uma festa do livro, onde eles receberam um livro com os contos clássicos, passaram a fazer uso na sala, então eles faziam trocas na sacola da leitura. Durante a semana, uma vez por semana, nós fazíamos oficinas de produção de escrita, para que eles pudessem desenvolver um pouco mais, né, essa habilidade de escrita, para conseguir transformar aquelas ideias numa história. E culminamos novamente com a noite com a sessão de autógrafos. Então, cada aluno chamava sua família, recebeu o seu livro, escreveu uma dedicatória, pôde fazer a leitura, né? Ao fundo, como vocês podem perceber, a gente fez algumas fotografias dos momentos, né? Foi também um dia uma proposta muito bacana para eles. E em 2019,
seguimos com outra ideia. Depois também de levantar quais eram os interesses da turma, era uma turma que já tinha um pouco mais de familiaridade com escrita, era um grupo mais alfabetizado, né? Estavam todos já num processo de alfabetização mais concreto. Então, a gente desenvolveu a proposta de produção livre. Então, eles tinham, assim como na turma de 2018, uma oficina semanal de produção de escrita. Eles criaram um livro, né, de produção, e dessas produções eles iriam escolher aqueles mais tiveram prazer em escrever. Dessa produção mais prazerosa, eles iam transformá-la no livro da turma, né? Todas as propostas elas eram unificadas, depois ilustradas em todos os anos. E também tivemos a sessão de autógrafos em 2019, com a presença das famílias, nessa semana de arte, levando em consideração que a escrita, para eles, é uma arte. E chegamos em 2020. 2020, a escola tinha uma proposta de fazer esse livro, essa produção, numa parceria com a Estante Mágica. Então, havia sido pensado na Semana Pedagógica toda um cronograma de períodos que precisaríamos para que tivéssemos tempo hábil para enviar as produções para a Estante Mágica. Esse livro seria um livro com encadernação, teria um custo que as famílias também foram parceiras e encabeçaram junto conosco essa proposta. Só que tudo isso, em 30 dias, nós tivemos uma mudança significativa. E quando entramos no ensino remoto, esse projeto acabou se perdendo, porque entre organizações e como é que nós vamos dar aula, quais são as necessidades deles nesse momento. E em dado momento, depois que nós conseguimos o resgate dessas participações, dessas atividades mesmo que remotas, surgiu então o questionamento. Em tempos de pandemia e ensino remoto, como trabalhar a escrita criativa e a construção de produções à distância, mantendo a qualidade e o envolvimento dos alunos. Porque, claro, dentro da proposta em sala de aula, existe o convívio, o contato, o olhar, o poder auxiliar, né, os alunos de uma maneira mais efetiva. E num distanciamento, numa proposta via Meet, como é que a gente iria fazer isso? Então, a gente acabou ressignificando essa proposta. Como foi feita? A gente, então, organizou, né, primeiro, de uma maneira a trazer de volta para eles esses momentos de leitura. Eu escolhi uma leitura onde era a história do menino e o plátano. Esse menino tinha um diálogo com idosos e ele fazia... ele enviava cartas para esses idosos. Então, a partir dessa ideia de cartas, eu trouxe para o grupo uma proposta de 2 personagens que não se conheceriam e passariam a fazer esse diálogo por cartas. Primeiro eu tive que construir com eles, claro, a ideia de que eles primeiro deveriam criar esse personagem. Então, a gente trabalhou a questão de autoria, de como a gente chega num personagem, numa construção de um personagem. E esse momento é muito rico, porque uma turma conseguiu fazer discussões muito críticas, onde, bom, nós temos meninos e meninas, então o personagem não pode ser somente um menino ou somente uma menina. A cor que esse personagem ia gostar também não poderia ser uma cor pré-determinada como menino e menina. Então, eles criaram um robô, porque ele não teria gênero, ele usaria cores de cor do arco-íris, porque ele
pode gostar de todas as cores. Então, foi uma discussão muito rica para que eles pudessem amadurecer, né, esse personagem. E o outro grupo já puxou um pouco mais para um lado mais clássico, onde um menino com a idade próxima deles, com uma vivência próxima deles. Bom, as construções, nós passamos a, né, usando então as características pessoais, e cada semana eles tinham que construir essas cartas, sempre com um questionamento e retomando as informações do grupo anterior. Então, eu lançava o desafio, eles deveriam, por exemplo, fazer contagem de data, a carta foi enviada, eles tinham que responder essa carta, então não podia fugir do assunto, né? Os alunos, eles construíam via chat, né? Então, como na imagem anterior, aqueles que ainda não estavam com a sua alfabetização concreta, eles iam fazendo bem, assim, foneticamente, botando sílaba por sílaba, para que a gente pudesse montar no Word, como a gente pode perceber aqui na apresentação. Eu colocava as construções deles no Word para que eles pudessem enxergar os seus erros e colocar os seus acertos. Todas foram feitas de forma coletiva, valorizando essas construções, estimulando as participações e incentivando. No final, nós fizemos essa foto, né? Porque eles deveriam encaminhar uma ilustração desse encontro, porque a história era de dois personagens que viviam a pandemia, aproximando a nossa realidade. E aí esse encontro, esse grande encontro das turmas. Então, aqui nós tivemos o grande encontro das duas turmas que caracterizavam o encontro dos dois personagens. O que eu percebi foram que eles ficaram mais motivados com essas produções, mais confiantes quando eles deixaram de se preocupar com o certo e errado, né, e auxiliar o seu colega, aquele que não estava conseguindo produzir. Nós valorizamos muito as discussões para essas construções coletivas. E eu encerro com essa fala do Paulo Freire, no livro dele da importância do ato de ler, que, enquanto ato de conhecimento e ato criador, o processo da alfabetização tem o alfabetizando o seu sujeito. O fato dele necessitar da ajuda do educador, como ocorre em qualquer relação pedagógica, não significa que a ajuda do educador deva anular a sua criatividade e a sua responsabilidade na construção da sua linguagem escrita e na leitura dessa linguagem. Parabéns, professora, pelo trabalho. Realmente, nessa pandemia, se torna ainda mais desafiador trabalhar a questão da leitura e da escrita com essa gurizada, né? Ainda mais os bem pequenos. Exatamente. Parabéns. Obrigada. Também da escola EMF Teodoro Bogen, a professora Silmara Coelho vai apresentar, então, o trabalho As Marcas entre o Brincar e o Aprender em Tempos de Pandemia. Bom dia, então, eu vou ficar sem assistir vocês para poder abrir os slides. Só me confirmem se está aparecendo. Ainda não. Deixa eu fechar e ver de novo. Vou tentar de novo aqui. Certo. Agora sim. Tá. Então, bom dia, meu nome é Silmara, eu sou professora na EMF Teodoro Bogen e sou professora da rede há 17 anos já. Sou formada em pedagogia e fiz algumas pós-graduações ao longo da minha trajetória. Esse ano de 2020, eu sou regente de 2 turmas de primeiro ano. E no início do ano, a gente estava lá na nossa sala de aula, né, ainda, foi menos de um mês de aula, e ainda a gente estava bem no início de uma construção que eu acredito muito, que é através do vínculo, da afetividade, e veio a pandemia. Com a pandemia, como todas nós, eu me assustei bastante, né, com o que eu ia conseguir fazer nesse ano, porque eu estava cheia de expectativas por serem 2 turmas de primeiro ano.
uma coisa que eu não tinha há muito tempo. E aí eu tenho muito comigo que a gente precisa deixar marcas nas crianças, que quanto maior as marcas que a gente deixar, a aprendizagem ela se efetiva e se ajusta ao longo da vida delas. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer isso durante o ensino remoto, né? Não tendo esse contato direto com as crianças. E aí eu fui em busca de várias alternativas. Eu já possuía um perfil no Facebook, que é a professora Silmara, onde ali eu já postava várias atividades dos alunos, mesmo no ensino presencial, para os pais poderem acompanhar. E ele foi o meu carro-chefe, né, no início, ali, quando eu ainda estava meio perdida no que fazer durante esse ano. E aí eu fui buscar algumas alternativas e eu encontrei algumas ferramentas na internet que me auxiliaram nessas construções durante o ensino remoto. Eu não posso deixar de falar que a família ela sempre tem um papel fundamental nas aprendizagens dos meus alunos. E essa parceria ela se faz muito importante mesmo no ensino presencial. Eu já busco esse aliado, né, que são as famílias, fazendo algumas atividades mesmo na sala de aula, no presencial. E agora, no ensino remoto, isso se tornou indispensável. A gente não consegue fazer nada com crianças pequenas, principalmente, né, que precisam da família para acessar a internet, para estarem ali orientando, intervindo. Então, a família se faz fundamental nas aprendizagens, nesse e em todos os momentos. Eu mal conheci os meus alunos, e aí veio a pandemia, então eu tive que fazer testagens com eles via Meet individual, porque foi o momento de eu conversar individualmente com aqueles alunos. Isso não aconteceu de cara, lá em março e abril, eu pensei nisso no final de maio, e as testagens elas ocorreram em junho. E aí eu marquei horários individualmente para os meus alunos. Nesse horário, eu consegui ver o que cada aluno sabia realmente e em que momento estava do seu processo de alfabetização. E através dos registros que as famílias fazem. Então, como é que são esses registros, né? Eles enviam a parte escrita lá pelos polígrafos, a gente já está recolhendo lá na escola, fazem fotos, vídeos das atividades que as crianças fazem em casa e enviam pelo WhatsApp ou postam no Facebook. E também agora com os Google Formulários. Então, desde que a gente retornou do recesso de julho, eu tenho enviado Google Formulários e eu tenho um bom retorno através desses formulários, porque ali vai o nome da criança e eu vejo quantos estão respondendo ou não. Eu tenho 54 alunos. E uma turma, ela é bem mais participativa que a outra, tanto nas aulas do Meet quanto no Google Formulário, né? Eu tenho 28 alunos e na base de 20 alunos participam. E a outra turma da tarde, que eu também tenho 28 alunos, eu tenho um retorno de 10, 12 alunos. Eu tenho alguns apontamentos que eu considero essenciais quando a gente pensa em alfabetização. O primeiro deles é a intervenção, né? Quando a gente está lá na sala de aula, a gente faz essa intervenção, a gente está vendo as aprendizagens dos nossos alunos e a gente sabe o que precisa fazer para auxiliá-los. Em casa, eu tenho que contar com isso, contar que as famílias façam isso. Então, eu pensei em gravar alguns vídeos explicando as atividades para os pais, para as famílias, e eles fazerem essas intervenções com as famílias. Eu acho que tem mais de 100 vídeos gravados, e aí tem um link no site da escola disponibilizando esses vídeos. Também foi enviado pelo WhatsApp esse link. O vínculo, né? Eu não consigo entender a alfabetização ou nenhum processo educativo se a gente não construir um vínculo com os nossos alunos, com as crianças que a gente está alfabetizando ou está trabalhando naquele momento. A afetividade, ela é extremamente importante também. Eu acho que as crianças, quando gostam da gente, elas aprendem muito mais fácil. E agora, na pandemia, eu não posso deixar de falar que os materiais que a gente tem que usar na alfabetização, eles têm que estar ao alcance das crianças. Então, eu pensei em várias atividades
envolvendo coisas que eles tivessem em casa. A ludicidade, ela faz parte do meu fazer docente. Eu acredito que todo mundo, a gente se desenvolve enquanto ser humano brincando, né? A gente entende as questões que estão no nosso cotidiano através da brincadeira. E o brincar, ele faz parte da formação humana. Então, a ludicidade, ela está sempre presente no meu fazer. E aí eu trouxe fotos do presencial, que a gente já estava fazendo essas propostas lúdicas, e no ensino remoto, que eu transportei essas propostas para casa e para as famílias das crianças. Nós temos um grupinho de pesquisa também no primeiro ano, e esse grupinho de pesquisa, ele me ajuda a pensar no nosso projeto do ano, que é sobre brinquedos, brincadeiras e jogos. Então, as crianças do grupinho, além de me ajudarem a pensar atividades para todos os outros alunos fazerem, elas fazem um registro através do diário de bordo. E eles também estão participando de alguns eventos, algumas feiras, para falar sobre o trabalho que a gente vem realizando. E aí, eu fiz algumas ações para que marcasse esse nosso primeiro ano, né? Um primeiro ano que é tão importante para as crianças quando vão para a escola. Muitas delas vêm da educação infantil e vão para o ensino fundamental, outras vêm de casa, é a primeira experiência escolar, e aí já estava no meio de uma pandemia, né? Então, a gente pensou em fazer algumas coisas para marcar esse ano mesmo à distância. Lá, depois das testagens, eu enviei um certificado, agradecendo a participação, aqueles que já sabiam ler e escrever, eu mandei um livrinho junto também, para deixar bem registrado. A gente comemora os aniversários de cada um ali, já que a gente não pode estar junto, que seja de forma virtual, né? Fizemos uma noite do pijama, duas, aliás, uma só da turma, e depois no Dia das Crianças a gente fez outra. Eu fiz uma sacolinha da saudade, com algumas coisas dentro, montei alguns kits. E no Dia das Crianças também a gente fez um kitzinho para eles. E o maior ensinamento da pandemia, né, para nós, do primeiro ano, é que brincar em família é muito bom, que os pais têm que fazer parte desse processo, e aí eu trouxe alguns registros que eles me enviaram dessas brincadeiras, e que a aprendizagem, sim, ela está ocorrendo, que muitas coisas aconteceram em 2020, mas 2020 não é um ano perdido, ele é só um ano diferente, e tem muitos alunos, sim, se alfabetizando, e sim, participando das aulas, do jeito que podem, né? Seja através dos polígrafos, que eles recolhem na escola, seja pelos meets durante a semana, e a gente vê isso como através dos registros que as famílias nos mandam, né? A gratidão nesse momento em função das famílias terem sido tão participativas e entenderem a importância da nossa profissão, né? Eu acho que esse é o maior ensinamento deste ano. Então, como já está acabando o tempo, eu tenho só um videozinho de uma família brincando com o seu filho, que foi uma das atividades que eu mandei. Só um pouquinho. Não está aparecendo para vocês. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir. De uma brincadeira que até na pesquisa em si, eu enviei algumas coisas que a gente fez de consciência fonológica. Hoje eu vou comer um feijão. Hoje eu vou comer um macarrão. Hoje eu vou comer um leitão. Hoje eu vou comer um camarão. Hoje eu vou comer um pão. Hoje eu vou comer um açafrão. Hoje eu vou comer um limão. Eu vou colocar de novo, não estava aparecendo, né? Espera aí. Não conseguiu aparecer, né? Eu não sei se eu vou conseguir passar. Só o áudio. Deixa eu tentar por outro. Por aqui.
pena. É que como está numa outra pasta, eu acho que eu não vou conseguir eu fazer por aqui. Está aparecendo? Não, só a fala. Ah. Mas dá para imaginar que coisa mais linda a família participando junto. Era a família participando com eles. Uma pena. Isso que estava em MP4. Ah, mas o áudio foi muito bom. Gente, eu quero agradecer, tá? E vamos dar continuidade, então. Obrigada. Adorei ouvir a fala da Carol também. Nós que agradecemos, prof, compartilhar esse trabalho. Como eu falei para a Carol, em tempos de pandemia, a gente tem se desafiado bastante, e trabalhos como o que vocês mostram são espetaculares, né? A gente, como tu falou, né, a gente percebe que não é um ano perdido. Parabéns, prof. Agora a gente vai ouvir, então, a apresentação das professoras Franciele Costa e Gláucia Silva da Rosa, também da Teodoro Bogen, e o trabalho é do livro físico ao livro digital, os leitores da geração digital. Com vocês, Maria. Bom dia, tudo bem? Então, como a colega apresentou, eu sou a Franciele, né, a prof do PLL, né, mais conhecida, do Teodoro Bogen, então. Bom dia, estão me ouvindo bem? Sim. Eu tive que adaptar aqui um pouco a estrutura para poder apresentar. Então, eu sou a professora Gláucia, mais conhecida como a prof das tecnologias, né? E trabalho lá, então, no Laboratório de Múltiplas Tecnologias da Teodoro Bogen. Eu vou colocar nossa apresentação e eu passo a fala para a Fran. Peraí. Tá aparecendo? Tá carregando. Deu. Certo. Certinho. Então, nosso trabalho, ele teve como tema a questão do livro físico ao livro digital, né? Foi, então, essa parceria entre o PLL, né, do físico, e o digital ali com a professora Gláucia, né? Então, os leitores dessa geração digital, né? Que leitores são esses? A gente inicia o nosso trabalho apresentando esses slides que a gente trouxe, os dados da pesquisa do Retratos da Leitura, do Instituto ProLivro de 2018. Tá? Essa pesquisa foi realizada em diversos países, mas infelizmente o Brasil ele ficou com uma média bem inferior, né, nesses dados. Ali a gente consegue apresentar que 44% da população não lê, né, e essas 30% da população nunca comprou um livro, né. Que hábito de leitura é esse? Ali a gente traz na porcentagem também a questão de obras lidas por pessoa durante o ano, né, 4,96%, a média de obras que foram terminadas, né, e as demais que foram lidos em partes. Por que a gente apresenta esses dados? Porque foi onde surgiu, então, essa nossa problemática, né, de poder trabalhar com os alunos, né, essa questão do hábito de leitura. Pode contigo, prof. Gláucia. Bom, né, pessoal, então, como já é de conhecimento, né, e a prof. Carol também fez um trabalho excelente em relação à leitura, né, o hábito da leitura, então, estimula a criatividade, as habilidades linguísticas, né, o conhecimento da memória, né, além de aumentar, então, a capacidade, né, de concentração e atenção, né, então é muito importante que os alunos criem esse hábito, né. Então, um dos maiores desafios hoje para nós, professoras, né, é saber como incentivar esse hábito, né? Porque nas últimas décadas, cada vez mais os alunos têm interesse, então, pelas tecnologias, né? Pela televisão, pelos computadores, pelos videogames, e o livro, né, físico acaba muitas vezes não sendo uma prática que eles têm em casa de fazer a utilização.
Então, nesse cenário, né, é que surge a nossa pesquisa, a nossa proposta, né, que é, né, então, que tem por objetivo incentivar o interesse da leitura e da escrita através da criação de livros digitais, né, então, da elaboração de um e-book. Isso. Aqui a gente, então, resolveu colocar para vocês uma imagem nossa, né, que nesses tempos de tecnologia, todo mundo ali fazendo o seu avatar, então a gente resolveu também colocar ali para vocês o nosso avatar, né, desse projeto que a gente fez. Então a gente deixa bem claro que esse trabalho foi realizado em 2019, né, foi com os alunos do 5º ano, do ano passado, mas que com certeza, né, eu e a Prof. Conversando, até na elaboração do artigo, ele com certeza foi posto em prática em 2020, né? Porque essa construção do e-book, a gente está utilizando muito mais nesse período de isolamento, né? Então, a gente deu início a esse trabalho ano passado, mas com certeza a prática dele vai dar continuidade agora adiante, né? Pode passar. Então, aqui a gente separou para vocês algumas palavras-chave, né? Porque a prof ali, Glaucia, comentou na questão de como fazer, como criar esse hábito de leitura com os alunos, né? Em meio a tantas tecnologias, né? Então, a gente colocou a questão de projetos educacionais, certo? Assim como a gente teve esse nosso. A escrita colaborativa, acho que sem dúvida é o mais importante, né? A questão deles serem... eles dialogarem sobre aquele texto que eles estão escrevendo, o incentivo, o estímulo, né, o aumento das fontes de pesquisa, porque a gente não só possibilitou para eles a questão de livros na biblioteca, né, mas a gente ampliou esse conhecimento. Então, eles tinham acesso a tablet, em alguns momentos poderiam utilizar os próprios celulares, né. Então, essa facilidade de acessar a informação é que traz beneficia nesse trabalho, né, que foi proposto para eles. Bom, né, o livro físico versus o livro digital, né, a gente percebeu, né, ao longo do início do ano que existia, então, esse distanciamento do livro físico, né, principalmente com os alunos maiores, né, porque os pequenos ainda têm toda a ludicidade envolvendo o livro. Então, eles gostam muito de levar o livro para casa, de buscar esse livro na biblioteca, mas os grandes nem tanto, né? Até porque, para eles, a facilidade é muito mais fácil, tudo através das tecnologias, né? Então, surge a ideia da criação desse e-book. Então, inicialmente, né, os alunos fizeram toda uma construção com a professora Fran, né, dentro do projeto do PLL, né? Então, eles fizeram pesquisas, eles investigaram tudo que eles puderam sobre o folclore, né? E depois dessa investigação, dessa pesquisa, né, eles foram lá para o laboratório de informática e começaram as suas construções autorais, né? E a partir dessa construção autoral que eles fizeram, eles criaram o livro deles, né? Que está ali a capinha do livro, né? Lendas, as novas aventuras dos personagens do folclore. Então, aqui eu trago a plataforma que a gente utilizou, né? Que é uma plataforma free, né? Que é a plataforma Livros Digitais, né? E ali do lado eu trago a imagem, então, de uma página, né? Do livro construído pelos alunos, né? Então, qual foi a ideia, né? A gente pegou a temática que é o folclore, que envolveu muito eles, né? E pediu para eles, então, criar um novo conto, né, para algum personagem folclórico, né? Então eles criaram esse texto, né, primeiramente, né, escrito, né, no físico, depois eles tiveram então que passar para o digital dentro da plataforma. E daí então eles acharam assim, ai, prof, mas ficou só escrita, né? Não tem imagem. Aí então eles propuseram de fazer uma ilustração para as histórias deles, né? Então
eles tiveram que trabalhar dentro da plataforma e também tiveram que usar o editor de imagem para construir, então, a ilustração para suas histórias. Então, assim, ó, a partir do momento que eles foram os coautores desses trabalhos, foram que eles passaram a não reclamar mais daqueles momentos de leitura, né? Porque eles acabaram tendo uma outra visão dos textos, né? Então, a gente compreendeu, eles compreenderam, na verdade, que esse processo de escrita é uma construção que faz parte do processo de aprendizagem deles e que é preciso refazer muitas vezes até acertar. Dar essa chance ao texto e ir modificando até que ele fique adequado do que eles pretendem, né? Então, eles foram também bem desafiados e responsáveis, cobrando de si mesmos, né? Na elaboração dos trabalhos também. Pode passar. Passou, Fran? Passou? Isso. A partir dessa contribuição, então, a gente verificou esse aumento do hábito de leitura dessa turma, né? Então, a gente realizou esse trabalho no 5º ano, também visando eles aí para o outro ciclo, né? Do 6º ano. Então, ali as tecnologias foram aplicadas de maneira que eles tivessem uma forma correta, né? De estímulo, de interação também com a aprendizagem deles. Então, os alunos não só se sentiram desafiados a agregar as tecnologias, mas impulsionados ao ato de compreensão do que eles estavam lendo, né? Não ler por ler, né? Mas interpretar aquilo, né? Então, foi bem gratificante, sem dúvida, esse trabalho, esse vínculo, né? Meu da professora Glaucia, então. Bom, a gente quer agradecer, né, vocês, e era isso. Parabéns, gurias, esse time aí da Teodoro Boggen, né? Aham. Tá, tipo o time Google, assim, tinindo, né? Que legal, parabéns. Para a gente, então, finalizar as apresentações dos trabalhos, nós temos o grupo da EMEI Marilene Machado, das professoras Lisandra Regina Gonçalves da Silva e Uiadia ou Uiádia Maria da Costa Rocha. O cotidiano visível... Oi? Uiádia. O cotidiano visível na creche e na pré-escola. O fazer pedagógico para além da atividade do dia. Com vocês, gurias. Tá bom, já estou colocando aqui. Tem algum microfone com microfonia. Já está aparecendo para vocês? Sim. Então tá. Espera aí só um pouquinho, que eu acho que é o meu microfone que está... Tá. Então, o tema do nosso artigo, tá, é o cotidiano visível na creche e na pré-escola, o fazer pedagógico para além da atividade do dia. Eu sou a Uiádia Rocha, atualmente estou professora na EMEI Marilene Machado. Bom dia a todos, eu sou a Lisandra e também estou atualmente como professora na EMEI Marilene Machado. O presente artigo apresenta uma reflexão profunda e necessária sobre os novos olhares às infâncias. Ele é um tributo à potência deste currículo que privilegia as infâncias vivas e vividas. Somos professoras de chão, acreditamos que é no chão que as coisas acontecem, uma vez que é nele que as experiências são vividas, que as vivências concretas acontecem o tempo todo e precisam ser entendidas como aprendizagens.
Justificativa. Escolhemos esse tema porque acreditamos que o cotidiano visível na creche e na pré-escola vão além da atividade do dia. A criança deve estar no centro, com vez e voz em todo o processo, ou seja, construir a docência e organizar os espaços com as crianças, respeitando seu tempo, tendo uma escuta sensível e um olhar atento para as minúcias da vida cotidiana. Objetivos: tornar o cotidiano visível na creche e na pré-escola a partir da nossa experiência sensível em escolas da infância com crianças e corpos docentes, gestores, educadores, cozinha, limpeza, secretaria e portaria. Tomando os espaços como tempos, bem como as ocupações da criança em toda a sua singularidade e inteireza. Defender uma criança curiosa, que aprende a entender o novo, que não abre mão da descoberta, do espanto e da maravilha da infância. Investir em uma educação infantil como possibilidade de criação de um espaço de diálogo junto às crianças, respeitando-as como sujeitos de direitos, através de um trabalho de escuta sensível, propiciando o protagonismo infantil. No referencial teórico, nós dialogamos com os autores Altino José Martins Filho, Carla Rinaldi, Gandhi Piorski e Paulo Fock. Usamos como metodologia, além dos diálogos com os autores, nossas trajetórias e memórias. Revisitamos nossos registros, investigações e diários, pesquisa-ação, evidenciando a potencialidade do tema escolhido. Agora segue algumas considerações sobre a creche. Cotidiano visível na educação infantil. A criança sente, pensa e vive poeticamente. Vê o mundo com os olhos de primeira vez e nos chama a ver com olhos novos e livres o extraordinário, com admiração, espanto e curiosidade. Para além da atividade do dia, o cotidiano fala muito mais do que a atividade. É preciso escutar o que não é dito. E mais do que isso, é preciso refletir sobre o nosso fazer pedagógico com intencionalidade e romper com a lógica de que todos ao mesmo tempo fazendo a mesma coisa e das rotinas rotineiras, que ordenam e organizam, sem considerar as individualidades. Crianças com vez e voz em todo o processo de aprendizagem, por uma infância que voa, com uma educação moderna e contemporânea, que reitera a singularidade e a inteireza de cada criança, despertar, extrair e desenvolver de dentro para fora potencialidades humanas na escola da vida. Um lugar repleto de olhares, formas, gestos, cores e afeto. Uma infância como tempo de invenções, de ser autor e de ter autoria, ser dono do seu próprio saber. A criança é curiosa, e a curiosidade é uma coceira que dá dentro da cabeça, no lugar onde moram os pensamentos. Agora, algumas considerações vivenciadas na pré-escola. Cotidiano visível na educação infantil. Oferecer novas propostas e materiais diversificados. Oportunidade de criar significados pessoais e coletivos. Segundo Martins Filho, a experiência das crianças não cabe em uma folha A4. Para além da atividade do dia, devemos ter um planejamento flexível, construir a docência com as crianças, acolher o que as crianças têm a nos dizer, olhar atento e uma escuta sensível para as minúcias que vão além do planejamento. Quando damos vez e voz às crianças, estamos dizendo que elas são potentes e capazes de serem protagonistas. A conclusão. Ao finalizar a pesquisa do cotidiano visível na creche e pré-escola, concluímos que no cotidiano visível da educação infantil temos que levar em consideração a preservação da poesia da infância e a inclusão das suas diferentes linguagens. As crianças precisam viver a escola e não viver na escola, ou seja, uma escola viva, com espaços que falam para além da atividade do dia, criança com vez e voz em todo o processo de aprendizagem. Construção da docência e organização dos espaços com as crianças, respeitando o seu tempo, tendo uma escuta sensível e um olhar atento para as minúcias da vida cotidiana.
Mas tudo isso só é possível quando todos os funcionários da escola caminham juntos, pois todos são educadores. Portanto, esperamos que as questões aqui mencionadas sirvam para que todo o corpo docente reflita sobre suas práticas, que esteja aberto para o novo, sempre em busca do conhecimento, tendo encantamento pelo que faz, pois só assim poderá encantar as crianças. Nós nos embasamos nesses teóricos, né, com as seguintes referências. Agradecemos a oportunidade que as crianças nos deram de observar o que diziam, como brincavam, que relações estabeleciam com os materiais e com seus pares, como observavam a vida, como se movimentavam e como se desenvolviam. Usamos a reflexão de nossa prática como caminho e os estudos como fundamento. E como bem disse Lores Malaguzzi, fique de lado por um tempo e deixe espaço para aprender e observar atentamente o que as crianças estão fazendo. E então, se você entendeu corretamente, talvez o ensino seja diferente. Muito obrigada. Muito obrigada pela participação de todos. Nem precisei colocar nada no chat do tempo. É que a gente falou 1000 vezes. Iniciamos com 40 minutos e fomos vindo. Nossa, é difícil, né? É bem difícil. Trabalho, resumir o trabalho feito em 10 minutos, ou a proposta de pesquisa, de pensamento em 10 minutos, é difícil, né? É difícil. Até porque, quando a gente se envolve com o trabalho, a gente fala nele naturalmente e quer que as outras pessoas o escutem, né? Sim, sim. Levem adiante, modifiquem, enfim. Paulo Freire fala muito nessa parceria do coletivo, né? E isso me parece claro em todos os trabalhos, né? Foram dois entrelaçamentos bem fortes que eu percebi nos trabalhos, que é a preocupação com a vivência do povo, ou do indivíduo, ou do coletivo, e a parceria, né? A importância da parceria entre os pares, ou com a família, tentando trabalhar, de fato, o significado de comunidade, né? A gente fala comunidade escolar como se estivesse fora de nós, né? E, na verdade, nós fazemos parte, todos que ali estão fazem parte dessa comunidade. Então, foi muito rico cada trabalho. Ainda bem que eles vão ficar disponíveis, né? Vão ficar todos os trabalhos, todas as mesas disponíveis, para ouvir de novo, sabe? Para que a gente possa pensar nesses trabalhos como é o lema dos saberes, né, para além do que a gente está fazendo aqui. Parabéns para todos, foi excelente o que foi visto aqui. Eu também, assim, analisando os trabalhos, né, pessoal, e eu sei que é um pedacinho do trabalho, né, um pedacinho da pesquisa, porque em 10 minutos a gente não consegue explorar, né, tudo que nós vivenciamos durante esse ano, e alguns até durante outros anos, né, e vieram trazendo uma caminhada. E eu acho que o Saberes é isso, é uma caminhada enquanto ser professor, pesquisador, né? Não é só nesse ano que a gente vivencia. A gente vem costurando, vem vivenciando e resulta nesse artigo, nessa narrativa que a gente acaba publicando. Mas é muito maior, né? Eu sinto que isso é muito maior. E desde do primeiro trabalho que foi apresentado, né, do professor Luiz, trazendo a questão, né, dos significantes, da interculturalidade e da ancestralidade, teve um fio condutor, né? Depois a gente falou sobre alfabetização por evidências, a importância da escrita, sobre a relação do brincar, a importância da família, toda essa questão digital também que as gurias trouxeram, e do aluno como centro do processo, eu vejo que tudo isso, né, pessoal, converge para a aprendizagem significativa, que no fundo todos os trabalhos eles estão pensando nisso, em como a aprendizagem ela precisa ser significativa e como que a gente precisa pensar
para que isso aconteça, né? Como que eu vou agir, seja nos anos iniciais, seja nos anos finais, seja na educação infantil. E eu quero salientar muito, assim, que eu gosto muito, eu falei lá no início, eu gosto muito dessa interlocução entre a educação infantil e o ensino fundamental. Eu acho que quanto mais a gente puder estreitar esses laços, né, mais a nossa rede vai se fortalecer. Eu quero tirar uma foto, pessoal, né, com todo mundo, se puderem abrir as câmeras. Enquanto isso, a gente vai dando uma olhadinha se tem alguma pergunta. Uhum. Ai, que lindo! Agora estou vendo vocês, olha que maravilha! Sorriam. Sorrindo, que eu vou tirar foto. 1, 2, 3. Ai, que maravilhosos. Pronto. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Ou tem alguma pergunta específica para algum trabalho? Eu acho que na realidade seriam muitas perguntas, né? E daí a gente acaba ficando... Sim, aí nós vamos adiante, né? Até o final do dia. O interessante, quando tu falaste, Gabriele, da questão dos livros digitais ou dos trabalhos digitais, né? O quanto cada professor trouxe a pandemia, eu acho que no começo nós tivemos medo, né? Receio do que faríamos e de como seria. Mas a reviravolta que cada um deu na sua própria prática foi muito importante. Os trabalhos que todo mundo fez, na verdade todos, mesmo aqueles que têm um pouco de ranço com a pesquisa, todos tiveram que ser professor-pesquisadores, né, e dentro da sua própria prática. O professor, eu acho que é o Fernando Becker e a Tânia, eles têm um livro que fala professor-pesquisador e pesquisação. E eles falam justamente nisso, né? Primeiro pesquisar para modificar a nossa prática. E isso foi divinamente feito e apresentado hoje. Não canso de dizer parabéns a todos e todas. Com certeza, pessoal, parabéns, assim, muito, muito orgulhosa dessa rede, né? E desse para além da rede também que nós tivemos hoje, um pedacinho da Colômbia aqui conosco. E agradecer, né, e eu acho que nos encontramos nas próximas mesas. Eu vou apresentar trabalho agora às 14, eu acho que outros colegas também, né, então, muito obrigada. O nosso Saberes versão aí remota está ocorrendo da melhor forma. Exato. Viram, né, pessoal, o link de presença ali no chat, né? Querem que eu... Para quem não pegou. Lembrando que é uma... Não, só ia dizer, lembrando que é uma... que eu vi ele no grupo, achei importante... que para cada participação em mesa é um formulário. Né? Eu mesma tinha feito as mesas que participei junto, vou separar. Isso, um para cada, porque daí fica uma avaliação para cada também, né? Não só a participação. Isso aí. E G5 muito bem representado, né? Então tá, pessoal, muito obrigada, bom almoço. E até as próximas mesas. Isso. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. gente.